Dica 17. Nós prometemos falar um pouquinho mais com os solteiros, mas o mesmo assunto aplica para os casados também. Vamos prestar bastante atenção. Quando a pessoa é solteira, é claro, ela fica pensando, o tempo vai passando e ela fica pensando, poxa, eu gostaria de me casar, quero me casar, mas com quem? Aonde está a pessoa? Aí aparece aquele, aparece aquela, e a pessoa, às vezes, muito marcada por fracassos, relacionamentos anteriores fracassados, ou mesmo na própria família, entre os amigos, viu que muitas pessoas sofreram com relacionamentos ruins, ela também fica com medo de errar. Então o que acontece? É muito comum, é um processo natural da mente humana, movida pelo medo, começar a achar razões porque aquele pretendente ou aquela pretendente não será a pessoa, não é a pessoa certa, não será a pessoa que vai te fazer feliz. E fazendo isso, muitas pessoas jogam fora bons candidatos a um futuro marido ou esposa, né? Elas ficam comparando com aquele marido ideal que elas querem, né? Então, às vezes, eu já ouvi mulheres solteiras falarem assim, mas ele tem uma barriguinha. E o rapaz falar, mas eu queria uma loira, eu queria uma morena, sabe? Então, eles focam nos detalhes que não vão fazer a diferença no relacionamento e logo despacham. Uhum. Né? Nem tentam. E às vezes a loira, ou o cheio de músculos, o bonitão, faz a pessoa infeliz. Né? Então, a gente vê que muitas pessoas, por medo, vão descartando, às vezes, oportunidades de conhecer. Porque, veja bem, para você encontrar a pessoa, o que você tem que fazer? É claro que existem pessoas que, na primeira vez, o primeiro namorado, igual certas pessoas, já acertam e né, estão felizes, casam, são felizes e, enfim, arranjam a sua vida, fazem o seu sonho realizar. Algumas pessoas são assim. E nós temos inveja dessas pessoas, né? Uma inveja santa, uma raivinha até dessas pessoas. Ué, mas a gente teve que essas pessoas tiveram que sacrificar também, né? Tiveram que ser diferentes também, mas tudo bem, isso é outro assunto. Mas o resto de nós, meros seres humanos, temos que tentar, assim, errar algumas vezes até achar aquela pessoa que vai ser a pessoa, o futuro marido. Eu não diria a pessoa ideal ou parceiro ideal, porque isso não existe, você sabe disso. Já falamos sobre isso. Mas aquela pessoa que, com os seus defeitos, apesar dos seus defeitos, ela tem muitas qualidades que faz você pensar assim, poxa, eu posso viver com os defeitos. Os defeitos não são comprometedores a uma relação, né? Ao funcionamento, bom funcionamento da relação. Então, existem coisas que você tem que, sabe, dizer assim, bom, não era aquilo que eu idealizava, mas ele tem ou ela tem as outras coisas mais importantes que para mim é o suficiente. Né? Isso serve também no casamento, porque tem coisas que eu nunca vou mudar, né? Eu já mudei muito, mas tem coisas sobre mim que nunca vão mudar. Uhum. Por exemplo, uma coisa, eu amo animais, eu sou doida por animais, qualquer animal, jacaré, todos os animais eu gosto. O Renato já não gosta. Uhum. Então, eu nunca vou deixar de gostar de animais, porque agora eu estou casada com o Renato não gosta, o Renato não aproveita, não me leva no zoológico. Ele sabe que essa é uma coisa minha. Então, ele teve que aceitar a questão de ter um cachorro. Uhum. Né? Tolerar o cachorro. Já tivemos passarinhos. Tolerar os pelos, né? Tolerar o chinelo ruído, o cocô quando você levanta da cama, põe o pé no chão, tem lá o cocô, o xixi. Então tem que tolerar essas coisas. Porque eu penso, entre isso e a Cristiane, e ter a Cristiane, tudo bem, eu prefiro
Eu tolero isso para ter a Cristiane. Mas são coisas que não atrapalham no relacionamento. Não comprometem, não impedem de ter um bom relacionamento. Né? Então, se eu fosse idealizar a Cristiane, ela não gostaria de animais, mas ela gosta. Então, eu tenho que respirar fundo e deixar aquilo acontecer. É uma coisa que eu tenho que conviver todos os dias. Né? Então, no casamento também é assim. Você tem que aprender a conviver. Então, enquanto você também é solteiro, o que eu quero dizer para os solteiros é o seguinte: às vezes você está aí solteiro ou solteira por muito tempo, você diz assim, poxa, mas não aparece ninguém do meu gosto e tal, mas é porque também você fica logo, quando aparece alguém, você coloca defeito. É como aquela pessoa que entra na loja e experimenta 100 roupas e sempre uma tem um defeito e sai sem levar nada. Então você talvez fica nessa situação também, de sempre colocar defeito e acaba sem ninguém. E eu sei que é difícil a gente se colocar no lugar das pessoas, porque eu não estou no seu lugar. Eu sei que eu não estou no seu lugar e não quero simplificar o seu problema. Eu sei que muitos solteiros e solteiras passam muita dificuldade de encontrar uma pessoa. Mas eu digo para você uma coisa: se eu fosse solteiro, eu iria tentar. Eu iria tentar aparecer uma pessoa, eu iria no primeiro encontro com aquela pessoa. Talvez um segundo, se eu me agradasse. Terceiro, 1, 2, 3 encontros, até eu saber se aquela pessoa é para mim ou não é, o custo é baixo. Desde que o encontro seja um encontro só para conhecer, de Exato. Conversa. Não é envolvimento, mas uma descoberta. Será que eu quero? Eu quero isso daqui? Né? Não é envolvimento físico, não é envolvimento emocional, mas é conhecer. Então eu iria fazer isso. Porque eu não posso dizer, nunca vou, aquela pessoa não serve para mim, porque eu não conheço. Como é que eu posso dizer? Igual outra coisa que a Cristiane, se eu pudesse mudar nela, eu mudaria. Ela diz que não gosta da comida pela aparência da comida. E eu falo, mas experimenta. Agora todo mundo já sabe, né? Porque eu sou chatinha pra comer. Pelo menos experimenta. Não, eu não gosto. Mas você já comeu? Não, nunca comi. Como é que você sabe que você não gosta? Não tem explicação. Né? Não gosta. Então, às vezes a pessoa deixa de descobrir uma comida deliciosa, uma comida boa, por causa da aparência. Né? Tem comida que a aparência não é boa, não é agradável, mas quando você come, o gosto é maravilhoso. Então, é por aí, tá? Os solteiros. Sempre com a cabeça no lugar, nunca se entregar para uma pessoa. Eu não estou falando disso, estou falando de você procurar saber. Não descartar de cara, colocar defeito sem primeiro dar a oportunidade da pessoa se deixar conhecer. E os casados, a mesma coisa. Deixe de ficar pegando erros, procurando errinhos. O que falta no seu marido, o que falta na sua esposa. Ele não é assim para mim, ele não é igual fulano, ela não é igual Beltrana para mim. Deixe de fazer isso. Isso é receita para ser miserável no casamento, para viver um casamento miserável, um casamento frustrado, triste. Sempre você ficar procurando errinhos. Tá bom? Então esse é um segredo também que nós queremos compartilhar com vocês. O que você tem que fazer é sempre olhar o que está certo com essa pessoa e não aquilo que está errado. Tá bom? Eu sei, eu posso dizer para você o que está errado com a Cristiane, mas eu nem fico me focando nisso daí. Eu fico focando no que está certo com ela. É isso que você tem que fazer. O que está certo com ela? Ela olha para mim, o que está certo com ele? O que ele tem de bom? Então é aí que você vai desenvolvendo o amor. É aí que você vai desenvolvendo essa ligação mais profunda, essa ligação de almas entre vocês. É sempre olhando o que está certo com a pessoa e não o que está errado com ela. Que é isso que a mãe faz com o filho. Né? Então você pode, se você faz com seu filho, você pode fazer com seu marido também. Ok. Nós estaremos voltando amanhã com mais uma dica para vocês, tá bom? E só para lembrar, nós vamos ter o curso Casamento Blindado, dia 21 de agosto, aqui em São Paulo. Mais detalhes no site casamentoblindado.com. Até amanhã.